hoje, irmãos, o tema é: quando Jesus frustra as nossas expectativas. Jesus já te frustrou? A mim já frustrou. E frustração é quando você imagina algo e não acontece o que você imaginava, né? Vamos lá, eu conheço uma avó que uma vez chegou para o seu netinho e disse assim, história real: meu netinho, falou o nome dele, eu vou preservar, falou assim, eu vi um avião de brinquedo numa loja e eu achei aquele avião maravilhoso e eu pensei em você. E eu não comprei porque eu não estava com dinheiro na hora. E eu vou lá buscar esse avião para você. E eu só observando aquilo, eu achei o máximo aquela conversa de uma avó com um netinho. Ela foi lá buscar, pegou o dinheirinho dela, e aí chega essa avó com o avião embrulhado. O avião era desse tamanho, e aquele avião que é oco por dentro, aquele plástico sem vergonha, tudo oco por dentro, e entregou pro netinho dela. O menino, devia ter uns 6 anos mais ou menos, começou a chorar copiosamente. Eu lembro da cena até hoje, tem bastante tempo. Ele chorou copiosamente, mas chorou mesmo de desespero. Ele tinha uma expectativa, pelo que a propaganda que ela fez, um avião maravilhoso, né? No mínimo não oco, só tinha a parte de cima, entendeu? Aqueles brinquedos, a rodinha, né? Você lembra disso, né? Você lembra? Então, não era o netinho, não. Eu não era o netinho, não. Mas eu ia chorar muito também. Eu ia chorar muito se eu ganhasse. Expectativa. Fez o menino ter uma expectativa, né? O menino, quando recebe aquilo, ele fica frustrado. Então, o que é expectativa? Você imagina algo na sua mente e quando vai ver na prática não é aquilo que você imaginou. Mas vamos então, o texto de hoje, Marcos capítulo 8. Marcos 8, 31 em diante, diz assim: Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus virou, olhou para seus discípulos e repreendeu Pedro. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. E depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser o meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? Ou, na melhor tradução, perder a sua alma. E o que daria o homem em troca da sua vida ou da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nesta época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Mais um texto para gerar constrangimento em nós. Mais um texto. A partir de mim, obviamente, né? Eu destaquei lá em cima, era necessário o que Jesus estava dizendo que iria passar. Os eventos na Terra acontecem debaixo de 3 fatores. 3 fatores. Eu preciso me tratar, né? 3 fatores, eu preciso me tratar. 3 fatores, né? Primeiro fator, decreto de Deus. Deus decreta coisas.
Deus decreta eventos que vão acontecer no decorrer da história. As alianças nas Escrituras foram decretadas por Deus. Decreto de Deus acontecem os eventos. Acontece também pela vontade de Deus. Deus tem uma vontade de fazer algo na terra e Ele vai fazer. Vai fazer, ninguém vai impedir. Não existe queda de braço do diabo com Deus. Isso não existe, isso é mentira. Deus vai fazer a sua vontade acontecer. Então Ele decreta, Ele também faz a sua vontade. E existe um outro evento que acontece na face da terra, que é permissão de Deus. Então Ele decreta, ou Ele executa a vontade, ou Ele permite que coisas aconteçam na terra, inclusive na nossa vida privada. Agora, percebem que, diante de decreto de Deus, vontade de Deus, permissão de Deus, que a gente está fora do cenário de decisões para mudanças de rumo do mundo. As nossas decisões, o que vale é a vontade dele? Ou se a gente faz alguma coisa porque ele permite? Atos capítulo 17, que foi passado semana passada, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, a redenção é resgate, é o pagamento de um preço por alguém que seria condenado eternamente, e Jesus pagou o preço. Deus fica aqui com a justiça, porque Ele se obriga a ser justo. Então Ele tem que exercer a justiça. A justiça foi exercida em Jesus. Então vem a redenção como um decreto fixado há mais de 2000 anos atrás, aconteceu na linha do tempo da humanidade. Chegou o dia, Jesus nasce. Jesus fala, é necessário que o Filho do Homem seja rejeitado pelos líderes, pelo povo, pelos sacerdotes, pelos principais, sofra muitas coisas e seja morto e ressuscite. Eventos sucessivos aconteceram, era necessário há mais de 2000 anos atrás. Aconteceu o quê? O decreto. E para cumprir o decreto que Deus determinou, que está profetizado em Gênesis capítulo 3, 15, era necessário eventos, vontade de Deus sendo executada, sofrer muitas coisas, ser rejeitado, ser morto e ressuscitar. Era necessário. Porém, para Pedro isso não era necessário. Para Pedro não era necessário acontecer tais coisas. Não era. Porque enquanto Jesus falava abertamente, verso 32, Pedro chamou de lado, repreendeu Jesus na frente de todo mundo, chamou de lado, talvez com uma voz mais baixa, mas repreendeu a Jesus por que ele estava falando aquilo. Pedro censurou Jesus. Um ser mortal que não consegue decretar nada, que não exerce sempre a sua vontade, quando exerce a sua vontade porque é permissão de Deus, um pescador, comedor de peixe, censurando Deus, discordando de Deus, frustrado com Jesus, Pedro frustrado com Jesus, porque suas expectativas estavam no aqui e no agora. Frustração, porque as expectativas estavam no aqui e agora, nos acontecimentos do momento e no cenário político de Israel. Já foi falado aqui uma porção de vezes. Quando Jesus veio, quando João Batista disse, eu Messias, vamos no deserto vê-lo, a galera pensou que o quê? Ele resolveria o problema político de Israel, sentaria no lugar de Herodes, o rei da época, e combateria contra o Império Romano. Israel ficaria livre de novo. Não era nada disso. Então, como assim o nosso próximo presidente sofrer muitas coisas, ser rejeitado, ser morto e ainda mais ressuscitar? Que coisa louca, ressuscitar. Isso não existe, está louco, né? Aí já é demais. Jesus vem aqui um pouquinho. Aí Pedro, sanguíneo do jeito que era, deu uma esculachada em Jesus.
Jesus tomou uma esculachada de Pedro. Imagine a cena, né? Pedro chamando Jesus no cantinho e dando uma detonada nele. Aí então o que Jesus faz, né? Jesus virou, o verso 33, virou, estava conversando com Pedro aqui, os demais ali. Jesus vira para todos. O texto diz, o verso 33, deixa eu voltar aqui. Olha o verso 33. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendendo Pedro. Por que Jesus virou e olhou para os seus discípulos? Essa olhada de Jesus para todos é porque Pedro representava o pensamento de todos. A galera estava seguindo Jesus com outras intenções. Aí Jesus, o texto deixa bem claro, Jesus virou para os outros e repreende Pedro olhando para os outros. E diz, né, afasta-se de mim. Né, afasta-se de mim, Satanás, disse ele. O termo Satanás é muito usado no Antigo Testamento. No Novo Testamento é usado muito a palavra diabo. Mas aqui Jesus usou Satanás. Por que Satanás? Satanás do hebraico significa opositor, aquele que se coloca para opor. Diabo é usado muito no Novo Testamento, que significa o acusador. É um adjetivo, não é nome próprio, tá? É o acusador, diabo. Mas afasta-se de mim, opositor. Ou seja, você, em outras palavras, você está do mesmo lado de Satanás, tentando me convencer a não executar a vontade do Pai. Vocês lembram que a gente começou aqui a série? Marcos mostra Jesus, antes de começar seu ministério, passando pela tentação. E quem estava lá para tentar ele a não seguir a vontade do Pai? O mesmo que foi citado aqui. O texto diz: você considera as coisas apenas do ponto de vista humano. O verso 33, você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Não da perspectiva de Deus. Ou seja, eu não sei se vocês já viram por aí que já teve uma música famosa que Satanás fez festa no inferno. Lembra disso? Diante do trono, cantava: hoje eu sou livre para louvar a Deus. Essa música fez um sucesso. Mas o contexto da música é que Satanás estava no inferno fazendo festa, comemorando que Jesus morreu. Porém, a Bíblia não fala nada disso. É o contrário. Satanás não queria a morte de Jesus. O próprio fato de Jesus dizer isso aí: afasta de mim, Satanás, porque você vê as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus, morrer, ser rejeitado, crucificado, não era nenhum objetivo de Satanás. Então, quando a gente considera as coisas apenas do ponto de vista humano, a gente começa o quê? A ser uma fonte de influência de Satanás. É isso que esse texto está dizendo. Pedro, ele não estava possesso por Satanás. Você não vai ver nenhum texto na Bíblia que Satanás se apodera de corpos humanos. A gente já teve uma mensagem aqui no início do ano, que os espíritos malignos é que buscam corpos humanos, mas não Satanás, que também é um espírito, né? Mas existe uma casta que busca espírito. Você não vai ver Satanás buscando corpos humanos. Simplesmente é influência mental, influência de propósito, expectativas do ponto de vista humano que acaba sendo influenciado por Satanás. Aí eu trouxe essa figurinha aqui. Ponto de vista humano, né? E aí, são 3 ou são 4? E agora? Gente, se nessa figura... Quem está vendo... Está todo mundo vendo 3? 3 é... O que eu posso falar aí? 3 peças ou 4 peças? Se você olhar de um ponto de vista, está 3. Do outro ponto de vista, está 4. Gente, se isso aqui a gente se enrola,
Se nesse simples exemplo a gente se enrola, imagine nas coisas complexas da vida com nossos pontos de vista. Por que o mundo hoje está tão polarizado? Por que ódios de ideologias? Por que a gente tem dificuldade de conversar, de chegar a um denominador comum dentro de casa, dentro da nossa própria casa, relacionamento conjugal, com os filhos, na igreja, na sociedade, por causa dos nossos pontos de vista? Aí, para piorar a situação, nós temos o quê? O Deus desse século, o Deus com D minúsculo, que cegou o entendimento, que cega entendimento. Está escrito nas Escrituras, ele cega o entendimento. Atrapalha a gente raciocinar para enxergar que Jesus está lá no topo. Então, esse é um exemplo de como é complexo o ponto de vista. E você? E você e eu? Em quais aspectos a gente discorda de Jesus? Em quais aspectos eu e você já discordamos das permissões de Deus, ou da vontade de Deus, ou dos decretos de Deus? Em quais eu e você, simples mortais, como Pedro, que a gente se confunde aqui, se mudar de um lado para o outro a gente vê coisas diferentes, dá um nó na vista. Quantas vezes eu e você já discordamos de Jesus? E se porventura hoje, no momento, você está com uma perspectiva discordante de Jesus e da sua palavra? Numa outra tradução diz assim: você não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas só que são dos homens. Almeida Corrigida e Fiel. Jesus dá a dica no contexto. Eu vou voltar aqui ao texto, sendo bem fiel ao texto aqui. No verso 34, se alguém quer ser o meu seguidor, você quer ser seguidor de Jesus? Mas tem gente que quer ser seguidor de Jesus assim, do meu jeito, no meu tempo, quando eu quiser, no meu ponto de vista. Jesus tem que atender o meu ponto de vista. Eu estava fazendo um curso que o professor ele citou exemplo de pessoas com vieses ideológicos escreveram sobre Jesus defendendo a sua ideologia. Ambos disseram que Jesus era da ideologia deles. Por quê? Usaram o ponto de vista próprio para formar quem é Jesus. A gente tem esse poder de ter uma ideia formada de Jesus e querer que Jesus seja algo a partir do nosso próprio ponto de vista. Se alguém quiser ser o meu seguidor, eu quero permanecer no meu estilo de vida. Eu sou seu seguidor, mas eu quero permanecer do jeito que eu estou. Aí Jesus fala o seguinte, no próprio verso 34, negue a si mesmo. Negue a si mesmo. Aí vem a frustração com Jesus. O negar a si mesmo é negar as vontades, negar a identidade que a gente se forma. Você e eu, a gente vai formando a nossa identidade de acordo com a vida que a gente teve de infância, os traumas que a gente passou. Eu estou indo numa área aqui que eu não quero invadir a área da Ale e da Lu, mas a gente vai formando identidade de acordo com as nossas próprias experiências e pela vida de alguns vazios que a gente vê, algumas lacunas na vida e pelos nossos pontos de vista. Quando Jesus diz, negue a si mesmo, a sua identidade agora é a partir de mim. Eu sou a vida, eu sou o pão, eu sou a água, eu que tiro a sede.
Eu que alimento, eu que te sustento. Negue a si mesmo, suas vontades. Aí o texto te continua, tome sua cruz, verso 34. É muito difícil seguir Jesus, gente. É muito difícil. É muito difícil. Tome a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? Passe vergonha. Cruz, naquela época, era para prisioneiro de pena de morte horríveis. Que cruz surgiu porque o cara é tão ruim e tão inútil e tão desprezível que ele tem que morrer suspenso da terra, que ele contamina a terra quando ele morre na terra. Foi assim que surgiu essa ideia de levantar as pessoas. Tome a sua cruz, passe vergonha diante das pessoas que vão te desprezar por causa de mim e dos meus pontos de vista. Você vai ser desprezado, vão zombar de você. Tome sua cruz. Tome a sua cruz para morrer. Morrer. O que significa o batismo? Colossenses capítulo 2 ou 3 agora. No batismo vocês se assemelham a serem sepultados com Cristo. E quando levanta para seguir uma mentalidade dele. Uma nova vida. Negue a si mesmo suas vontades, toma sua cruz para as pessoas olhar para você como um desprezível. E siga-me. E seguir o quê? Dá passos de resistência. Porque o tempo todo virão circunstâncias, situações para que você largue sua cruz e volte para suas próprias vontades. Buscando firmar sua identidade nas suas experiências boas ou ruins e deixe de olhar para a identidade em Jesus. Seguir Jesus é muito difícil. Seguir Jesus é muito difícil. E quando ele fala siga-me no exemplo e siga-me no reino, como súdito do reino. Pertencendo ao quê? A um povo. Vós sois nação santa. Pela primeira vez foi falado em Mateus capítulo 16, sobre essa rocha, edificarei a minha eclésia. Uma reunião de pessoas. Eu tenho um povo, eu sou o rei. Siga-me. Resistência, resiliência. Faça parte de um povo, porque eu sou o rei. É o que está explicando o Novo Testamento. Siga com resiliência até a sua ressurreição. Até o dia que eu vou voltar. Lembrando, Senhor, lembrando de uma nova aliança. Até que Ele venha. Siga-me. Percebendo que esse texto aqui não mostra que é só ter carteirinha de igreja de membro? É muito mais profundo. Assusta você? Assim, assusta a gente, me assusta. Mas veja bem, o sangue que foi derramado pela igreja foi sangue de Deus. O sangue do inocente, por nossos pecados. Então, se alguém quiser ser o meu seguidor, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Verso 35, se tentar se apegar à sua vida, perderá. Em outra versão, se tentar salvar, a melhor versão seria a da Corrigida e Fiel. Se você tentar salvar a sua vida, você vai perder a sua vida. Salvar como? Eu estou sonhando, eu estou trabalhando para garantir salvar o meu futuro. Eu não tenho olhos para Jesus. Eu não tenho tempo para Jesus. Eu não tenho tempo para o reino. Eu estou salvando a minha eu só tenho essa vida. Daqui algumas décadas eu estarei morto, então eu preciso salvar essa vida. Jesus disse: se você continuar assim, você vai perder a sua vida. O remédio de Jesus abre mão da sua vida. Ao verso 35, mas se abrir mão da sua vida por minha causa, por mim, por causa de mim, e por causa do Evangelho, as boas novas,
do Evangelho, você vai salvar a sua vida de verdade. Quando a gente está focado nos nossos próprios sonhos, desejos, ambições, ansiedade, a gente está salvando o nosso futuro, um louco para salvar a nossa história, a nossa vida. Quando você ama Jesus, ele falou, por minha causa, se você abrir mão dessa loucura toda de tentar salvar a sua vida, abrir mão por minha causa e por causa do Evangelho que eu estou ensinando, você vai salvar. Então, remédio, ame Jesus, ame o Evangelho de Jesus. Ame o que Jesus valoriza. Estudando os Evangelhos, a gente já começou a ver que Jesus valoriza estar com pessoas. Esteja com pessoas. Jesus colocou que o fundamento é ele de um grupo de pessoas, a igreja, valoriza a igreja. Cumpra seu propósito. Quando você experimenta o Evangelho na sua vida, você cumpre o propósito, porque o Espírito Santo vai te guiar a um propósito, mas a gente não quer dar voz ao Espírito Santo, porque a gente quer estar doido para salvar a nossa vida, e descanse nas promessas de cuidado de Deus. A gente acredita que Deus cuida, ou a gente acha que está salvando a nossa vida, a nossa carreira, ou quaisquer outras coisas. Continuando, que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, verso 36? Que vantagem há? Olha a frustração aí, olha a Jesus frustrando nossas expectativas. Mundo inteiro, está lá do grego cosmos, que significa tudo que representa o material, mas tudo que representa o que move o material, que são sistemas econômicos, políticos e sociais, carreira, negócios, trabalho, nossos sonhos. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Aqui está a vida, não é? Está o verso 36. Perder a sua vida, mas no grego é psique, é alma. A tradução não foi muito boa. É alma. Que vantagem há se você abrir mão da sua vida por minha causa, você salvará? E que vantagem há em perder a sua alma? Resposta, vantagem nenhuma. Ele não deu resposta. Porque é nenhuma. Porque vai perder a sua vida. Vai perder a vida eterna, vai perder. A alma é imortal e ela é muito importante. Existe algo sensacional. O corpo humano recebe uma alma. Ele se encaixa no corpo humano e desenvolve as suas emoções, a alma, que a gente não sabe como isso acontece. Aí no verso 37, o que daria o homem em troca ou resgate da sua alma? Eu quero viver toda a minha carreira, os meus sonhos, eu quero salvar minha vida, eu quero construir uma história, eu quero deixar um legado, eu não tenho tempo para Jesus, eu não tenho tempo para a sua igreja, eu não tenho tempo para ser discípulo, eu não tenho tempo para servir, eu não tenho tempo para adorá-lo, eu não tenho tempo para ter relacionamento com Deus, porque eu estou salvando a minha vida. A pergunta do verso 37. O que você daria em troca da sua alma? Psique, alma, não é vida não. A gente pode confundir. Alma. Nada. Nada. Porque o resgate da nossa alma, na tradução corrigida fiel, tá? O que você daria como resgate? Foi feito em Jesus na cruz, há 2000 anos atrás, que Pedro não estava entendendo ainda. Somente o preço do resgate é o Cristo, o sangue de Cristo. E aí no último verso, se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem, muito difícil isso aqui. Envergonhar no sentido que perdeu confiança e apoio, de apoio. A palavra do grego é envergonhar porque não é vergonha de ser crente, não é isso. Envergonhar é que não tem coragem de assumir que Jesus te governa,
que você está dependente dele e confiante nele, diante dos outros. Se alguém se envergonhar de mim e da minha mensagem, do Evangelho, nessa época de adultério e pecado, adultério é utilizado muito como busca de falsos deuses, de outros ídolos. Conforme disse João Calvino, o coração humano é uma fábrica de ídolos. A gente idolatra coisas, idolatra ideias, idolatra pessoas. Se alguém se envergonhar do meu Evangelho e de minha mensagem, nessa época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele. Se perdeu a confiança, o apoio em Jesus, para manifestar essa confiança diante dos outros, o Filho do Homem se envergonhará dele. E aí o complemento do texto é: se envergonhará dele quando ele vier na glória de seu Pai. Verso 38. Vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. O Deus humilhado, nesse momento, está dizendo: eu vou voltar em glória. Irmãos, essa é a mensagem. O Evangelho, na sua essência, coloca a gente para pensar. E eu queria que você não ficasse com medo de Jesus, temeroso de Jesus. Eu queria que você ficasse com medo de você. Por quê? A gente pode, pelos nossos pontos de vista, formar um Jesus diferente do revelado nos Evangelhos. Tem Jesus para todo gosto: Jesus atirador, o Jesus trans, o Jesus político, o Jesus presidente, o Jesus isso, o Jesus aquilo. Conforme falei, qualquer ideia que você tiver e for obcecado nela, o Jesus que você formar na sua mente vai ser o cara que defende a sua ideia. Isso é perigoso. Pedro não estava sozinho quando Jesus vira para o grupo e repreende Pedro olhando para o grupo. Significa que todos nós, naturalmente, vamos desejar um Jesus que supra todas as nossas expectativas. Mas Jesus não vai suprir todas as nossas expectativas. O Evangelho não é inclusivo, conforme se ensina por aí. Um pastor famoso disse para um ateu: você está incluso no reino. Incluso sim. Nega a si mesmo, toma a sua cruz. Não se envergonhe do Evangelho e siga-me. Imagine agora, para a gente encerrar, como que você está salvando a sua vida? Tentando salvar a sua história de alguma maneira. Essa forma de salvamento que você está fazendo, de salvação da sua carreira, da sua vida, dos seus relacionamentos, é uma forma de acordo com o Evangelho? Porque o texto disse: se você abrir a mão da sua vida por causa de mim e por causa do meu Evangelho, está aqui, ó. Mas se abrir a mão da sua vida por minha causa e por causa das boas novas, que Evangelho é a mesma coisa, a salvará a sua vida. Então, irmãos, a nossa vida passa pelo crivo de quem a gente entende que é Jesus. Daí, muitas vezes, expectativas serão frustradas. Mas lembre-se que a gente cria expectativas com base nos nossos pontos de vista. E aqui a gente já se enrola. Nesse simples exemplo aqui. Imagine nas outras coisas da vida. A mensagem de hoje é para que a gente se contente com Jesus e seu Evangelho de verdade. Para que a gente ame Jesus e o Evangelho. E a gente forma em nossa mente o Jesus das Escrituras. E não o Jesus que a gente ouviu falar. Ou não o Jesus que a gente entendeu errado. E eu lamento dizer que tem uma porção de igreja que Jesus que é adorado lá não é o Jesus dos Evangelhos.
fazem culto, fazem danças, louvor, fumaça, mas não é o Jesus dos evangelhos. Você sabe disso. Quando Jesus vira para Pedro, ou melhor, vira para o povo e repreende Pedro, afaste-se de mim, Satanás, é uma lembrança para a gente dizer para Satanás, afaste-se de mim, Satanás. Eu não vou comprar a sua ideia. Eu não vou nas minhas expectativas fomentadas pela sua influência. Irmãos, cuidado. É fato que Satanás influencia nossos pensamentos. É fato, tá? Tentou influenciar Jesus e não vai influenciar você. Não vai influenciar a mim, comedor de feijão com arroz. Vai nos influenciar. E eu fico assustado de ver pessoas influenciadas que eu seguia desde a minha infância e hoje estão num outro evangelho, num outro ponto de vista. E essas coisas vão acontecendo sorrateiramente. Por isso que a igreja precisa ser sacerdotes e reinos. Para que quando eu começar a pregar aqui besteira, o Léo venha e me chama a atenção. Cara, você está fugindo do evangelho, irmão. Aí o apóstolo Pedro escreve assim, o que mesmo que foi influenciado por Satanás, pelas ideias, né? Ele escreve na sua carta, estejam acordados, vigiem. O diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando quem ele possa tragar. Na minha versão, detonar, derrubar, destruir. E como que ele destrói? É aqui, no pensamento. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, para que eu e você amemos a Jesus e a sua mensagem, conforme está escrito aqui, as boas novas, e não venhamos ser influenciados pelos sistemas, pelas ideias humanas que são deturpadas, que não estão diante da perspectiva daquele que está lá reinando no topo de todas as coisas. Não sei como está a sua vida. Está sendo difícil seguir Jesus? É difícil seguir Jesus. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Vai ter. É difícil seguir Jesus? Você vai ter que perdoar pessoas. É difícil perdoar? É. Mas eu não sei se você já chegou ao ponto de ter perdoar coisas que te feriu intensamente. Seguir Jesus. Porque ele disse que aquele que não perdoa o seu irmão não pode orar, em outras palavras, a oração que eu ensinei. Perdoe nossos pecados assim como nós perdoamos aquele que nos deve. É difícil seguir Jesus. Porém, você não está só. Jesus, quando ele falou o seguinte, não fiquem órfãos que eu vou subir. Mas eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Ele vai dar poder para vocês. Por isso que a gente não pode esquecer do Espírito Santo. Eu percebo que se esquece muito do Espírito Santo. Há lugares que não fala a palavra Espírito Santo. Eu já presenciei isso. De ficar meses num lugar e não se ouvir a palavra Espírito, o termo Espírito Santo. Não se fala Satanás, não fala diabo e não fala Espírito Santo. Que o Espírito Santo te fortaleça para você perdoar, para você superar, para você largar aquela ideia, para você largar aquele pecado, para você amar Jesus e amar a sua palavra. Clame pelo Espírito Santo, busque o Espírito Santo. A partir de mim, irmãos, a partir de mim. Vamos orar. Deus querido, que evangelho. Ao invés da gente pensar no peso que foi das suas palavras, Senhor, que a gente foca no peso que é o nosso coração rebelde contra o Senhor. Se foi preciso Jesus dizer isso para Pedro, para os demais e para mim e para os meus irmãos que estão aqui, significa que o nosso coração é muito difícil, muito endurecido.
porque a gente não quer largar, a gente quer salvar por nós mesmos a nossa vida, a gente não quer amar Jesus e sua palavra. Ó Deus, então, Senhor, que haja em nós arrependimento, mas que haja em nós poder do Espírito Santo para crescermos, para sermos edificados na rocha que é Tu. Ó Deus, por favor, nos amadureça, cada um aqui no seu nível de amadurecimento, traga em nós amor a Jesus e o seu reino, Senhor, por favor. Deus, perdoe nossos pecados, mas se porventura alguém está aqui, Senhor, com dificuldade de seguir no caminho da renúncia, do negar a si mesmo, de tomar a cruz da vergonha, porque o mundo vai zombar da gente, pelas nossas esperanças no futuro, Senhor, e nosso estilo de vida, ó Deus, dê coragem, converta nosso coração, é o que eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Derrama o Teu Espírito, Senhor, sobre a Tua igreja, derrama o Teu Espírito sobre nós, faça-nos lembrar do Espírito Santo, Senhor, impulsiona-nos a buscarmos o Espírito Santo, a intensidade do viver no Espírito Santo, Senhor, e nos transforme a cada dia a imagem do Seu Filho Jesus, ó Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Vamos